pá, isso interessa para fuck nothing, não é? Tipo, o interesse é onde é que acontecem as transações. Pá, esta questão de termos subsídios de férias e de Natal, do 13º, 14º mês, é uma coisa bárbara. Acho que é um roubo ao funcionário. Também é outra discussão que tenho no meu grupo de amigos. Tecno-optimist. De bloquear as crianças, tirar as crianças, tirar os smartphones, etc. Eu sou completamente a favor de dar quanto mais tecnologia às crianças, tipo, colar-lhes um iPad à cabeça e deixá-las andar. Há sempre uma grande dificuldade de adivinhar o futuro. E o próprio Sam Altman há 4 anos não sabia que isto ia acontecer. Acho que nós temos uma confiança demasiado grande na tecnologia para resolver problemas, e a tecnologia não resolve problemas. A tecnologia melhora uma solução de um problema. Achas que Portugal é um bom sítio para se trabalhar, para se abrir uma startup e para se trabalhar numa startup? O que é que tu mudavas aqui da tua experiência até agora a ouvir o nosso podcast e a estar aqui? A estar aqui, isto ainda irrita-me, as coisas irritam-me imenso. Em geral, não é vocês em particular, nem estar aqui em particular, mas como é que nós estamos a discutir fazer aviões supersónicos, o boom aero e curar cancro e tal. Pá, e um gajo para montar um podcast ainda tem que ter 200 metros de fios e merdas e 3 câmaras antiquíssimas. Assim, pá, isto a mim parece-me zero natural. Estava aqui a imaginar já como é que se podia fazer uma empresa que se chamava só Just the iPhone. Tipo, só com iPhones conseguias fazer um podcast de altíssima qualidade. Tinhas que ter montes de AI para limpar o som e para ligar as câmaras e fazer vários tipos de ângulos ao mesmo tempo, mas está a pensar qual é que seria o possível. Seria possível? Com um iPhone acho que é impossível. Com vários iPhones. Não, um iPhone também tem várias câmaras, tu consegues gravar de várias câmaras ao mesmo tempo. Sim, mas não consegues fazer tantos ângulos. Mas o iPhone numa wide angle, se peça ali no wide angle, depois ele consegue com computação, se calhar... Mas o problema é que é preciso distância, tipo... Se forem 2 ângulos do mesmo sítio, fica estranho. Ou seja, é preciso que as câmaras estejam... Mas não sei se a AI não te consegue rodar os ângulos depois em post-processing. Recriar uma parte da cara, se calhar sim, mas sim. Pá, e quanto é que isso é suficiente, ou quanto é que é fixe? Pá, e depois todo o género coisa que vocês não fazem, que é tipo, imagina, está um gajo a falar e aparece uma bubblezinha, tipo, sim. automaticamente, é tipo, add, info, box, speaker, não sei o que é, x em x tempo, é tipo, esse género de experiências não existe. Mais ainda do que isso, eu sei que vocês perdem imenso tempo para editar e que isto é uma chatice. E depois há o schedule das pessoas, etc. Se isto coubesse tudo num backpack e fosse tudo 200 vezes mais rápido de fazer, quanto é que isso, se calhar a perder 5% de qualidade, aumentava 2 vezes o vosso potencial target de pessoas. Vocês podiam começar a fazer um target europeu e punham-se num comboio, iam à Espanha, iam à Itália, em isto. Pá, isso era uma oportunidade para vocês 200 mil vezes maior, não é? Tipo, já estava nessa broa aqui há 5 minutos, aqui já lentamente. Pronto, isso aí acho que era uma coisa gira, tornar isto aqui mais rápido. E acho que o vosso podcast ainda é muito longo para mim. Todos os episódios que eu ouvi aos bocejos, ouvi aos bocados. Mas acho que é um problema de duração ou de ritmo? De tudo. De entertainment também, que é, eu ouço às vezes, ouço infrequentemente, por exemplo, vou continuar isto. Às vezes, infrequentemente, ouço o The Rest is History, que são podcasts longuíssimos, pá, mas muito bem feitos. Longuíssimos, tipo 3, 4 horas? 3, 4 horas. E vários episódios para a mesma coisa. Várias coisas para chegar a uma conclusão. São tipo a China em as 2 poetisas do Japão no século X ou XI, que eram 2 mulheres e whatever, tá a ver? Estão ali tipo a falar tudo, pá, de tudo. E é espetacular porque tem uma voz e eles vão gozando e aquilo tem uma dinâmica muito espetacular e às vezes tem convidados, mas é sobretudo eles 2 só. Às vezes tem convidados e esse dá para fazer. Mas, por exemplo, o episódio do falando contra mim, o meu bias natural, o episódio do Johnny Ive com o Patrick Collison da Stripe. Eu não consegui ver aquilo até ao fim também. Rapaz, esquece. Mesmo sendo 2 gajos espetaculares, foi uma seca do caralho, é preciso dizer-se.
Pá, aquele está tudo bem, ele manda lá uns nuggets de ouro, manda, mas a conversa foi bastante, opá, não é uma conversa para que eu possa aproveitar, algumas coisas posso aproveitar, como é que se fazem coisas boas e quanto é que tu tens que fazer produtos bons em que pensam no utilizador, para o utilizador assim, quase que conhece a pessoa que fez os produtos através da qualidade e do esforço que tu lá puseste. Essa parte é uma coisa gira. Pá, mas no meio está lá um monte de coisas sobre o mundo e mudar o mundo Sim, e whatever. sim, Pá, sim. e não se aplica, eu não tenho uma alavanca desse tamanho para puxar e portanto eu não posso fazer nada de útil com isso. Tens uma spreadsheet, é uma alavanca bastante grande. É uma alavanca, mas pronto. O que é que a spreadsheet diz sobre as pessoas que a fazem? A nossa, agora já estava a entrar nessa. Mas espera, antes disso, portanto, tempo, não é? Tempo e ritmo, se calhar é uma das coisas que mudavas. Mas... Eu acho que é, para o tempo que tem, não é entertaining o suficiente. É útil, tem muita informação, mas não é entertaining. E eu acho que falta ou fazia mais curto, mas bastante mais curto, tipo máximo 20 minutos. Pá, máximos. Ou então fazia de alguma forma muito mais entertaining, tipo, para aquele no podcast novo do Ricardo Luz Pereira com os Gatos Fedorentos. Sim. Estão ali a gozar um bocado uns com os outros ou se calhar o Governo Sombra tem umas vozes diferentes, mas aquilo vai rodando de uma maneira muito eficaz. É uma arte, eu acho que vocês também têm que evoluir, como toda a gente, não é? Mas e em termos de scope? Ou seja, nós focamos principalmente em ou founders portugueses ou malta que está mais ou menos relacionada com o ecossistema. Achas que devíamos não, acho que isso é fixe. Acho que é fixe. Mas lá está, eu nem sequer tenho a impressão de que eu não tenho a impressão de que se for ver o vosso podcast que vou conhecer a vida das pessoas como eu os conheço. Eu agora já conheço muitos founders. Eu antes conhecia poucos founders, agora conheço muitos. E de facto verifica-se que toda a gente tem coisas giras e histórias espetaculares para contar. Mas eu não penso, quando estou a olhar para que sai um episódio novo, eu não penso que é isso que vai acontecer. Eu não sei muito bem o que é que vai acontecer. Sinto que vai ser mais tipo uma missa a que vou ter que ir. Que vai ser uma coisa vagamente formulaica, interessante, calma, mas eu não consigo bem prever o que é que aquilo vai ter, não é? São mais tipo entrevistas de carreira, mas pá, não são assim pessoas com o peso, com o gravitas de um Johnny Ive, que vale a pena a pessoa sofrer para ver a carreira dele, não é? São assim muito genéricas, se calhar, muito abrangentes. É tipo, se calhar vocês entrevistam só uma vez cada pessoa, ou quase só uma vez cada pessoa. Sim. Tu tens que meter muita coisa lá dentro. Pois. Esse é o desafio. Eu tenho acesso a 1 hora desta pessoa, vou tentar tirar todo o sumo nesta hora, não é? Pois, mas não sei, não faço ideia. Pá, eu teria que pensar muito para como é que eu faria um negócio de podcast. E provavelmente faria um péssimo trabalho, só mexer nesse material todo. Que horror. Mas voltando à Rose, portanto, co-founder, CEO da Rose, não é? Acho que dispensa apresentações. Qual é que é o desafio agora? Ou seja, já não é técnico, não é? Ou já não é tão técnico? Há sempre, mas não era o 0 para 1. Não. Acho que está estabelecido que nós conseguimos criar uma spreadsheet e que a spreadsheet funciona e que faz mais ou menos tudo o que as outras fazem e faz outras coisas que as outras não fazem, não é? Sobretudo a parte da AI e dos dados e tal. Acho que o que nós estamos à procura ainda é qual é o futuro do trabalho dos dados das pessoas em spreadsheets, não é? Isso é que acho que ninguém descobriu. Como é que é o futuro? Como é que é o trabalho do futuro? É sempre as grandes aplicações, o sucesso delas definem como é que o trabalho do futuro existe, não é? O Uber, por um lado, tem sucesso porque dá um serviço de valor, não é? Permite deslocar de A para B, mas mais importante que isso, define como é que os taxistas do futuro são, não é? Que andam por todo lado, numa onda estatística espalhada pela cidade, e depois há um mecanismo de preço que estabelece que a pessoa para ir da A a B vai lá alguém buscar-te e levar-te. E define que se estes novos taxistas tiverem a app ligada, que vão lá chegar diretamente às viagens e eles só têm que ter a app ligada e têm que estar atentos. E é uma maneira completamente diferente de trabalhar, não é? E o OpenAI, o ChatGPT é uma maneira diferente de trabalhar, e o Notion é uma maneira diferente de trabalhar, e várias ferramentas têm uma maneira diferente de trabalhar. A Sword, por exemplo, uma startup portuguesa, define uma nova maneira de os fisioterapeutas e dos técnicos de fisioterapia
prestarem um serviço médico a pessoas que estão à distância. Uhum. E eles conseguem ter muito mais pessoas que estão a acompanhar e têm ferramentas para ajudar à decisão e, portanto, a definição de um novo trabalho define uma espécie de escalabilidade e define o sucesso, acho eu, de uma plataforma assim dessas. E acho que nós já temos pequenos componentes de como é que as pessoas vão trabalhar, não é? As pessoas vão trabalhar com dados na cloud e vão importar os dados na cloud, depois vão trabalhar em cima deles com AI, mas ainda faltam aqui algumas peças, como é que se produtiza esse trabalho, como é que isto vai ficar uma indústria, como é que toda a gente vai dizer, olha, eu tenho skills rows, eu sei fazer isso. Isto acho que ainda não está muito data scientist, isto, o spreadsheet, as pessoas de spreadsheet ainda não, o consultor, o trabalho ainda está assim um bocadinho vago. E é isso o nosso trabalho a partir de agora. Acho que mas isso também não será porque acho que nunca houve esse cargo que é o spreadsheeter, não é? Ou seja, como aquilo se aplica a tantas indústrias, toda a gente usa há tantos use cases para aquilo, não é difícil arranjar, tipo, definir um trabalho que não é só um. Sim, há vários trabalhos e várias pessoas que usam, mas isso também é equivalente noutros softwares. Por exemplo, no Notion e nos browsers, não é? São usados por muita gente para fazer muita coisa e, contudo, conseguem imprimir no Notion, conseguem imprimir uma maneira diferente de trabalhares. É um documento que é colaborativo, visível para toda a gente, com uma navegação absolutamente clara, disponível em mobile e sobretudo, bonito e claro e simples, não é? Muito baseado em texto e pequenos elementos visuais. Pronto, isso aplica-se para um monte de gente. Há freelancers a usarem Notion, há empresas grandes a usarem Notion, há muita coisa. E o Slack é a mesma coisa. Tens um sistema de chat e as pessoas recebem e enviam mensagens, tem automações. Aquilo tanto dá para uma startup de 3 pessoas como dá para uma empresa com 10 mil. E, portanto, não acho que seja só a especificidade. É verdade que a spreadsheet é uma coisa técnica que tem uma grande abrangência. Mas a maneira de trabalhar em cima da spreadsheet do futuro também não está clara. Ainda existe muita poluição, ainda há muitos CSVs misturados com dados na cloud. A indústria acho que ainda não congelou uma maneira de trabalhar, pelo menos nós ainda não a descobrimos. E eu acho que os outros também ainda não descobriram, porque senão seria absolutamente claro o que é que isso era. Acho que aí na parte dos dados está toda a gente assim um bocadinho a boiar. Mas então achas que o facto de ser tão horizontal, por um lado, tens um potencial de mercado muito maior, mas não és tão convincente a vender a uma área específica, não é? Não, isso sem dúvida. Isso é um desafio. O desafio de vender nas spreadsheets é enorme, porque os todos puxam para todos os lados e querem todos fazer coisas diferentes, querem todos milhares de coisas. Cada pessoa quer uma coisa muito específica com um nível de qualidade altíssimo, tipo gráficos em que mudas o eixo e metes e queres um eixo exponencial ou logarítmico em vez do normal e queres pôr uma waterfall com uma seta e queres montes de detalhes e isso tudo ainda não está bem codificado, não é? Como é que tu vais vender isso só para aquela pessoa? Tinhas que saber muito bem quem é a pessoa quando ela entra. Acho que isso entra, mas acho que isso não é aquilo que falta para a Rose ser super bem sucedida. Falta mais nós percebemos como é que é o trabalho em cima de dados do futuro. Ok, então essa é a tua aposta. Essa é a minha aposta. Acho que o ChatGPT é para me definir como é que as pessoas trabalham com texto e pesquisa sobre dados. Não é? Tu metes um input, fazes umas perguntas que ele vai tendo cada vez mais textos, podes reformar. Em cima de dados, a coisa é um bocado diferente. E acho que ainda não existe bem essa visão. Mas há um bocado esta discussão de as LLMs ou os ChatGPTs da vida vão matar a spreadsheet. Não vão matar. Bom, vão fazer muitas coisas da spreadsheet. Mas achas que não vão matar a interface spreadsheet? Não vão matar a interface da spreadsheet. Acho que software, tu precisas de dados, tu precisas de, quando é que tu trabalhas com dados, tu precisas de partilhar os dados de uma certa maneira, e os dados muitas vezes têm elementos interativos, tens speakers, tens filtros de dados, mexes no gráfico para trás para a frente, adicionas comentários. É um documento vivo de apoio à gestão muito importante, que eu acho que não é bem uma chat interface pura, não é? Vai lá ter esse componente do chat, mas acho que não vai ser comido pelo ChatGPT, não como ele é até agora. Tanto que basta ver as coding applications, não é? Desenvolveram-se completamente à parte do ChatGPT. Tipo Cursor e etc. O Cursor e o Lovable, etc. E o Replit, porque tu tens que ter um elemento central de código e de preview
versus um chat, e pronto, só isso aí já muda uma interface enorme. Depois tens a questão do deploy, para onde é que vai o documento, onde é que vai o site, e isso tudo gera interfaces diferentes, gera métodos diferentes, e pronto, eu acho que a spreadsheet não vai sobreviver durante muitos anos. Também espero que sim. Mas imagina, eu acho que há uma mudança de paradigma agora, que é nós começamos, vou começar num ponto arbitrário, mas tu tinhas computadores desktop, tinham um ecrã, não é? Depois passaste para a computação móvel, ou seja, passaste a poder fazer tudo, ou idealmente poder fazer tudo num dispositivo mobile que está sempre contigo, portanto muito mais acesso. Mas a UI aí é um ecrã e é toque. E teoricamente agora a nova UI do futuro será voz ou chat. E achas que isso não traz imensos desafios para as empresas que estão a construir no dia 2, não é? Portanto, cujas plataformas são visuais, como é que elas passam para... Sim, acho que vai haver desafios, mas no fundo tu vais continuar a ter uma discussão sobre dados, não é? E a AI torna tudo muito mais rápido e torna tudo muito mais automatizado, mas a discussão sobre dados continua a existir e as pessoas vão continuar a querer fazer zoom in em dados, vão continuar a ver, agora quero ver só este segmento. E essa discussão, essa interface de uma pessoa estar a trabalhar em cima dos dados em tempo real pode ser ajudada pela AI, mas vai necessitar de soluções muito específicas para a spreadsheet, para os dados, como é que fazes o zoom in, como é que geras versões daquela tabela. Agora aquela tabela não é necessária, aquela tabela é só um corte. Como é que tu mostras essas coisas é uma questão importante. A parte da edição também, não é? Nós, como sabes, nós temos um analista da AI, que é o nosso painel lateral do lado direito, onde podes fazer perguntas, mas isso não respondia a tudo, e quando a equipa teve a visão de que podias pôr a AI dentro da célula, aquele que lançámos na semana passada, a AI Cell, dentro de uma célula, pões igual a, e pedes o que tu quiseres. Soma a coluna, faz-me um gráfico, faz-me um lookup, vai buscar o telefone do João àquela tabela e ele automaticamente configura tudo. Todo esse género de coisas mostram que não é tanto existir uma funcionalidade da AI, é onde tu colocas aquela funcionalidade da AI. É muito mais importante. Isso no texto tanto faz, porque tens um texto e tens a prompt faz parte do texto, não é? Quase. Ou vem no seguimento do texto. Outros tipos de produtos não é assim. Não vai ser assim, não é? Nos dados, tens uma prompt, é uma coisa completamente lateral e extemporal, completamente separada dos seus dados. Não tem nada a ver com um gráfico, uma prompt. Pode alterar um gráfico. E acho que esse tipo de interações vão ser todas muito giras. Como é que tu vais mexer nos dados? Vais ter coisas muito mais fluidas, acho eu. Mas essa questão da AI Cell vem, pois, ou seja, trouxeste o AI para o sítio onde as pessoas estão, não é? Digamos assim. E isso bebeu muito, e mesmo o analista, pelo menos as primeiras versões, bebeu muito do facto de a spreadsheet ser uma categoria que já está instalada. Ou seja, eu, quer dizer, não sou eu, mas o ChatGPT sabe ou conhece muitas das funções que já existem do Excel, do Google Sheets e que nós na Rose importamos, e portanto ele vai saber de borla a sintaxe. Eu não tenho de o ensinar uma categoria nova, uma linguagem nova. Como é que eu crio, se estiver a criar um produto novo, como é que eu faço para a LLM me dar o mesmo output que eu tenho, como por exemplo na Rose, que foi, ok, eu sou aqui a terceira spreadsheet, as outras já criaram a categoria, portanto eu vou beber dessa vantagem. Achas que isso é um deal breaker? Ou seja, se eu tiver de ensinar os... Acho que não, mas acho que informa a maneira como devias construir, não é? Porque se tu vis o problema da programação, né? Tens estas ferramentas como o Cursor, o Replit, etc. A AI tem que gerar código, mas programação e linguagens de programação não são elementos bem estabelecidos. O front-end é uma javardice, porque tens 1000 bibliotecas, depois nada funciona, depois funciona só nos browsers, tem uma linha, tem hacks para funcionar em mobile. Bom, é tudo menos aquilo que tu podes dizer como uma coisa bem formalizada. E a AI tem que saber navegar esse contexto, e tu podes dar o contexto, usa só React, usa isto, usa aquilo, usa esta tecnologia. Agora não esqueças de mobile. Podes-lhe perguntar,
mas no fundo ele tem que conseguir aceder a visões que competem entre si sobre qual é que é o output e qual é que são os blocos que constroem o output. Portanto, funciona bem porque acho que está treinado precisamente nessa batalha que existe online de exercícios e exemplos e perguntas e respostas dos utilizadores. E eu acho que a maneira de construir uma aplicação é precisamente codificares o teu esquema, a tua linguagem de negócio e publicá-la. E quanto mais publicares a tua linguagem, melhor. A nossa última versão da AI na Rose apareceu precisamente porque nós publicámos internamente o nosso esquema, a nossa linguagem interna de como fazer as coisas, o que é uma spreadsheet, o que é uma tabela, quais são os parâmetros de uma tabela, como é que é uma tabela com dados, uma tabela sem dados, uma pivot table, um gráfico. Então, isso está tudo dentro, mas o nosso objetivo é publicar isso para fora, porque quanto mais nós publicamos o nosso standard, mais pessoas vão querer desenvolver outros componentes para em cima da standard, maior vai ser o corpo de exemplos e de perguntas e respostas que vai haver, mais inteligente vai ser o sistema. Não há hipótese. Ou seja, o que tu estás a dizer é, tu transformaste a Rose numa linguagem. E portanto eu consigo codificar qualquer elemento da Rose com base num conjunto de linhas de texto que depois dá um gráfico ou que dá uma tabela. Sim, se eu fosse fazer uma app sobre restaurantes, para fazer bookings em restaurantes, eu iria criar uma linguagem em que ia dizer, olha, um restaurante é um sítio onde se come e tem um número de mesas. E esse número de mesas tem um número de cadeiras, que são um número de pessoas. E se calhar até há mesas que podem ter podem variar o número de cadeiras conforme seja necessário. E depois há menus e itens, não é? E tens estes itens aqui. E as pessoas podem comer um ou mais itens. Pelo menos um item na mesa. E normalmente as pessoas estão sentadas X tempo. E as horas de abertura são entre X e Z. E tu descreves um restaurante e cada cliente depois pode escrever o que é o seu restaurante e depois a interface pode ser automaticamente gerada por AI e as regras e a escrita de tudo o que está a acontecer pode ser gerada por AI. Pode dizer assim, olha, vai-me registar o McDonald's dos aliados neste novo sistema. Ele deveria conseguir ir através de imagens e dados e todas as perguntas que estão na internet e deveria conseguir preencher os dados todos que estão ali. E devias dizer, agora vamos fazer uma remodelação, adiciona mais 5 mesas, agora o menu mudou para isto aqui, agora analisa-me isto aqui. Tu devias conseguir, agora cria-me objetos para como é que estava o restaurante ontem em média. Devias conseguir fazer manipulações em cima dessa linguagem. Sim, e sendo uma linguagem, as LLMs vão comer aquilo muito mais facilmente, não é? Muito mais facilmente. E quanto mais tu programares, quanto mais programável for, melhor é para a LLM. Okay. E não estou a dizer que tem que ser uma linguagem com parênteses e chaves retas e outras coisas. Pode ser uma linguagem corrente. Simplesmente é preciso explicar qual é que é o problema que tu estás a fazer, qual é que é a estrutura que tu queres resolver. E acho que quanto mais as pessoas se habituarem a escrever essa esquema do seu negócio, melhor vai ser o output do software. Ok. Isso faz bastante sentido. Lá está. Porque as LLMs são treinadas para gerir bem linguagem, portanto, se tu definires o teu... Boa. Quero mudar de assunto, que é... tem-se falado muito e mesmo tu agora tens estado mais presente no ecossistema. Achas que Portugal é um bom sítio para se trabalhar, para se abrir uma startup e para se trabalhar numa startup? Isto vindo depois das declarações do lado do CEO da Cloudflare. Sim, do Dakota. Sim. Eu acho que sim, continuamos com montes de problemas em Portugal, sobretudo problemas absurdos que não deviam existir. Eu não sou da opinião que o problema são as stock options. Pessoalmente achei isso uma grande birra dos founders e CEOs. Porque nós já ganhamos todos muito bem e pá, whatever, pagar mais um bocado de imposto, mesmo um bocado de imposto, não vai alterar grande coisa. Eu acho que os problemas para resolver continuam a ser a barreira a começar e a quantidade de pessoas que têm experiência de startup. E isso para mim é quase exclusivamente baseado na burocracia. A burocracia rouba tempo às pessoas e a burocracia faz com que as pessoas não tenham espaço nas suas vidas para criar a sua ideia. E faz com que os empreendedores que estão a fazer as suas próprias ideias não percam tempo nas tarefas que deviam estar a perder tempo, que são tarefas que os ajudam para o futuro, mesmo que falhem,
vão aprender muito mais se estarem a fazer as tarefas corretas, vender, construir, e não gerir documentos e Mas porcarias. tens exemplos de coisas que te Muitos reliam? exemplos. Uma das principais é as atas, por exemplo. Nós continuamos com o standard em Portugal, é um ter que escrever atas para qualquer coisa como estabelecer a empresa, definir os salários da gestão, entradas de capital, etc. E depois tens aquilo registado num livro de atas. Também pode ser atas avulsas. O livro de atas é um livrinho verde com as coisas impressas, com páginas numeradas, horrível, anda de um lado para o outro, anda a saltar entre a empresa, a contabilidade por causa dos fechos de contas e o advogado. E que só serve para escrever, porque ninguém lê, não é? E só serve para escrever e ninguém lê aquilo e acima de tudo não acrescenta valor daquilo. Mas achas que não devia haver um registro dessas operações? Deveria haver todas as empresas têm que registar minutas e vários atos têm que ser registados. Contudo, muitas das coisas deveriam ser deixadas para o acordo parasocial. Por exemplo, a aprovação de contas é feita por quem e de que maneira. Eu, se quisesse, se os meus investidores estivessem de acordo com a aprovação de contas anual ser só uma chamada de 5 minutos e um e-mail, deveria ser assim. Eu não devia ter que escrever uma ata para fazer um fecho de conta oficial, até porque nós temos que submeter os impostos para as finanças. E, portanto, isso já deveria ser a ata, porque pode ser que eu tenha que escrever uma ata e fazer um ato oficial da empresa entre os investidores e os acionistas para fazer isso. As atas é uma das coisas. Outra das coisas e o maior de todos, é a gestão dos funcionários. A entrada dos funcionários, os funcionários irem para licenças, a gestão das férias, a questão do trabalho remoto, as compensações, os cálculos das férias, os duodécimos. Mas o que é difícil aí? Há muitas regras e pouca gente sabe como é que funcionam, inclusive quando às vezes temos que um funcionário entra em licença, por exemplo, de parto ou de parentalidade, não recebe o subsídio correto. E depois tem que ligar para lá e explicar, e porque ele ficou mal preenchido e é um papel, e depois está online, mas aquilo funciona tudo muito mal. Funciona mesmo muito mal. E, por exemplo, outra questão que estava a ser discutida outro dia num grupo até do WhatsApp de founders, muito interessante, que é quando um funcionário vai embora, há aquela regra ou pelo menos está à cabeça das pessoas, que as pessoas têm direito a 2 dias de férias por cada mês de trabalho. Mas não é bem assim, porque uma pessoa chegando ao dia 31, passar para o dia 1, uma pessoa de dezembro para janeiro. Uma pessoa aufere as férias do mês que passou, não, do ano que passou, mas para gozar no ano a seguir. Aquilo é uma linguagem meio traiçoeira, que diz que basicamente no dia 1 de janeiro de 2025 as pessoas ganharam o direito das férias todas de 2024 a gozar em 2025. E depois, cada mês que passa em 2025, vão começar a ganhar os proporcionais para de 2025, que são férias a gozar em 2026. O que isso acontece é quando uma pessoa sai em janeiro, e se ainda não gozou férias este ano, se ainda não foi de férias em 2025, recebe um ano inteiro de férias. Okay? Que são um mês, no fundo, não é? Não. Que são 22 dias. Sim, ou seja, um mês de salário. É um mês de salário. Mais depois proporcionais das férias, não sei o quê. E até nem há problema que seja um cálculo meio aldrabado e único, que eu saiba na Europa, portanto não é assim na Alemanha, nem em França e noutros sítios, essa adição. A questão é mesmo muito complicado de fazer isso, e depois quando há, por exemplo, um despedimento, por alguma razão, há uma calculadora mais ou menos indicativa daqueles 14 dias por ano de trabalho, e para aquilo nos valores nunca batem certos dentro da contabilidade, e o que está lá na coisa social gera uma desconfiança brutal dentro da empresa, e nós só queremos resolver aquilo de acordo com a lei e ninguém sabe. E, portanto, o próprio empregado também não sabe, porque essa calculadora é super difícil de basta usar. Olhar para os recibos de vencimento, uma confusão de regras e contra-regras, que o Estado dá incentivo às empresas para fazerem coisas como isenção de horário, e depois a isenção de horário conta e não conta, e conta para o cálculo das férias e não conta para o cálculo das férias, e se uma pessoa se despedir conta, a isenção de horário não conta, e as férias proporcionais, e depois tudo multiplicado um em cima dos outros, mais o subsídio de alimentação, mais isto, mais aquilo, e uma pessoa perde horas nisso aí, perde horas com perguntas e respostas, e é preciso ter pessoas extra para resolver isso. Empresas que eu conheço, startups que eu conheço, que estão, por exemplo, que são empresas americanas, são Incs americanas, são geridas pelos founders totalmente, porque a submissão de impostos e todos esses registros
são fáceis, não tem a ver com os impostos e com a proteção da pessoa, tem a ver com quantas regras é que é preciso uma pessoa lidar em cada momento. Mas é muito mais simples lá? É muito mais simples. Na Alemanha também é muito mais simples. Por exemplo, uma empresa na Alemanha até 10 funcionários, acho que até 10 funcionários, despedir uma pessoa porque a empresa não pode, é uma coisa, um ato praticamente instantâneo e automático de calcular. Em Portugal não é nada disso, é tipo, precisamente ao contrário. Então eu acho que o foco em simplificar regras, mesmo que os encargos com as atividades e com as ações fossem os mesmos, mesmo que se quisesse pagar a mesma quantidade de dinheiro para cada coisa, devia-se reduzir. Pá, esta questão de termos subsídios de férias e de Natal, do 13º, 14º mês, é uma coisa bárbara. Pá, é a mesma coisa bárbara. É tipo, não há razão nenhuma. Aliás, que é um roubo ao funcionário. O funcionário, quanto mais tarde recebeu o dinheiro, Pior. pior é. Então, Claro. a empresa está a ficar com dinheiro em caixa que não devia ser dinheiro em caixa. E, portanto, se o funcionário quisesse um serviço desse, deveria contratar um serviço desse potencialmente ao Estado. O Estado a empresa pagava o dinheiro ao Estado e o Estado depois tratava dos subsídios de férias. Ok. Mas eu não percebi. Esses subsídios de férias e de Natal não existem noutros países da Europa? Não, É 12 meses, não é? existem em alguns países da Europa. Ok. Alguns Sim. têm tipo 3. Sim, não queria dizer Ah, em sim, todos, sim. quer dizer. Na Há Alemanha- países que não têm. Na Alemanha não tem, pá, Ok. Inglaterra não tem. É tipo, pá, não sei como é que é na Dinamarca e na Noruega, mas também estaria a imaginar que não. Que não Porque fosse. são coisas bárbaras. Uma pessoa trabalha 12 meses, recebe 12 meses. Uma separação de dinheiro porque as pessoas fazem uma melhor gestão e é bom receber um dinheirinho extra no Natal e nas férias. É paternalista. É um paternalismo e é uma diminuição da capacidade das pessoas de tomarem decisões autónomas. E é para além de que não é uma competência da empresa. A empresa não tem responsabilidade de gerir o dinheiro das férias dos funcionários. Não, é uma coisa que devia ser bastante óbvia. A empresa não tem nada a ver com Sim, as férias. quando pões a coisa assim faz sentido. E então, não é? as empresas deviam pagar o salário anual e deviam pagar o salário anual. Quando fala-se que o salário mínimo nacional é 800 e tal euros ou 900 e tal euros, não é o salário anual, o salário mínimo anual é vezes 14 dividido por 12. Pois. Isso é que é o salário. Porque esse salário é que é o salário comparável com outras pessoas. E com os outros países também, não é? Sim, os outros países. Felizmente já se matou, fizeram-se alguns passos, matou-se os fundos de compensação, é uma coisa muito boa. Não sei o que é Uma isso. pessoa em cima do salário tinha que pagar, e da Segurança Social tinha que pagar um fundo de compensação. Havia dois fundos, tinha que se pagar dois fundos, já não me lembro qual era. Um era fundo de compensação e outro era o fundo de não sei o que é da compensação. Um era para balancear o outro, uma coisa qualquer, já não me lembro o que era. E provavelmente foi morto. E isso era para aí, não me lembro, mas era para aí 0,5% da massa salarial, era assim uma coisa assim Ok. razoável. Acho eu que era 0,5%. Uhum. Isso foi acabado, foi muito bom. Acho que devia-se acabar com o subsídio de alimentação. Devia-se pôr essa quantidade de dinheiro como tax-free money Uhum. e as empresas adicionavam esse total e pronto, estava feito. Olha, não é? Então, os funcionários não vão pagar mais 200 euros por mês vezes 12, não se paga de impostos. É Vezes 11, tax-free. vezes 11, Vezes depois 11. não recebes quando estás de férias. Vezes 11. Para nós é igual, para a empresa. Pois, eu sei. O custo não é a parte principal. O principal é a chatice que nos dá. Os outros meses eu tenho que subtrair isso e tenho que fazer. E é uma chatice. Depois uma pessoa tem os cálculos, por exemplo, os cálculos das férias. Como tem a subtração, as pessoas em férias também recebem salário, mas não recebem subsídio de alimentação. E depois a isenção de horário é diferente por causa de não sei o que é o 30 por uma linha. Pois. Se não houvesse esses cálculos, uma pessoa recebia todos os meses o mesmo salário todo o ano, que era o que faria sentido. Eram todos os meses. Sim. Eu dizer, olha, todos os meses o Francisco recebe 3.000 euros. São 3.000 euros que eu mando todos os meses, não há variação. Todos os meses a pessoa tem que pedir à contabilidade, tem que mandar para a contabilidade uma lista das férias para subtrair os valores, aquilo volta para trás com os valores, uma pessoa depois tem que carregar tudo nos bancos, depois tem que voltar a executar. Para uma startup com 3 ou 4 pessoas, ou 5 ou 10, representa muitas horas de trabalho e muitas oportunidades perdidas de fazer de facto vendas e essa coisa. Acho que essa é uma parte muito grande, a gestão do funcionário. E depois existe o problema das vendas, que é o problema maior de todos, que é uma pessoa em Portugal para vender tem que ter um programa certificado pela Passar ATE, as faturas. passar faturas, que também é uma coisa que
supostamente já se acordou que vai haver em todos os países da Europa, mas duvido que a Alemanha vá aceitar isso nos próximos anos. Na Alemanha, uma fatura uma pessoa manda um e-mail, é uma fatura certificada, está a funcionar. Eu posso escrever um papel, desde que tenha a data, os produtos e os impostos, lá descrito, aquilo conta como fatura. Posso escrever um papel, fatura, e aquilo é uma Mas fatura. então porquê que achas que aqui é diferente? É para as pessoas não fugirem ao fisco? Acho que nós temos uma confiança demasiado grande na tecnologia para resolver problemas, e a tecnologia não resolve problemas. A tecnologia melhora uma solução de um problema. Quando tem uma solução, um bom processo, a tecnologia melhora esse processo. Mas a tecnologia por si não resolve um problema. A tecnologia levanta tantos problemas como aqueles que resolve. Dá sempre para ser explorada e torneada. E neste caso, o nosso sistema de faturação faz com que ninguém queira faturar software a partir de Portugal para o resto do mundo. Temos regras para isto, tem que ser o IVA, cobrar para todos os países é diferente, e depois para fora. Ninguém quer fazer isso. E, portanto, muito poucas startups que vendem software a partir de Portugal. Tem uma empresa noutro país onde vendem isso. Ou então têm um Merchant of Record, que é uma empresa que cobra aos clientes finais e, por exemplo, passa só uma fatura a esse. Eles tratam disso tudo. Por exemplo, a App Store da Apple é um Merchant of Record. A Apple é que vende as aplicações. Por exemplo, uma pessoa abre no final do mês, a Apple diz, olha, tu vendeste 50 mil euros. Passas uma única, só tens uma transação com a Apple. Claro. E que é muito mais fácil fazer assim, não é? Isso é o ambiente macro, mas o ambiente micro, ou seja, como é que estão as startups em Portugal? Acho que estão bastante bem e recomendam-se. Acho que estão a fazer muito barulho lá fora. Há muito talento e muitos produtos interessantes a acontecerem. Mudámos muito rápido para AI. As empresas assim super visíveis, interessantes em Portugal, perceberam que a AI é um novo método de escala, de venda, de prestar serviço ao utilizador. Há coisas agora que podes automatizar que não eram automatizáveis antigamente. O nível de serviços, chats, por exemplo, é totalmente automatizado agora, em quase todas as empresas. A prestação de serviços médicos está-se a ficar toda automatizada também, em montes de startups. Mas achas que as pessoas, também, antes de concluir esse pensamento, achas que as pessoas... Imagina, o software antes era mais determinístico. Eu pedia-lhe A e se ele não me desse A, havia um bug. Agora há uma probabilidade daquilo dar uma coisa completamente diferente. As pessoas os utilizadores estão preparados para essa nuance de isto às vezes vai falhar e é ok, ou é software, tem de funcionar sempre? Depende do serviço que estás a fazer, porque a maior parte dos serviços que as pessoas fazem, se pensarmos, estou eu a dizer aqui, está por tudo a vir para a cabeça, portanto. Sim. O trabalho das pessoas é um trabalho analógico, não é? Tu vais vender, fora mover produto da minha mão para a tua mão. É um trabalho analógico, é uma conversa, e essa conversa tem vários passos e várias informações, e portanto já era um processo estatístico. Quase todas as coisas eram prestar cuidado de saúde, já era uma coisa estatística. A pessoa carregava-te nas costas à esquerda, à direita, e tu sentias que estavas mais ou menos bem, mais ou menos mal. Certo. Há coisas que não. Tirar uma verruga é tirar uma verruga. Tens que fazer um corte ali num certo sítio e aquilo vai ou não vai. Mas a maior parte dos trabalhos, advocacia, contabilidade, fazer uma spreadsheet. Qual é uma spreadsheet que mostra a análise correta às vendas? É um gráfico, é uma coisa que mostra os problemas, é uma coisa que mostra as oportunidades. Se me des os mesmos números a mim e a ti, eu vou fazer uma análise completamente diferente da tua. E, portanto, é um processo qualitativo. Mas eu acho que havia um caminho, eu vou pegar no exemplo da medicina, havia um caminho de eu vou usar a tecnologia porque a tecnologia me vai ajudar a tirar conclusões muito mais acertadas e com mais confiança. Por exemplo, vou tirar um raio-x e eu consigo olhar, em vez de estar lá a mexer na perna e a ver isto parece estar partido. Não, eu continuas a tirar um raio-x. A questão é que simplesmente o AI agora é que vai olhar para o raio-x. E a AI vai olhar muito melhor para o raio-x, dizem os estudos, do que um médico normal. Claro que tu tens ainda um médico, porque o raio-x vai olhar para aquilo, só que ainda não estamos numa sociedade avançada ao ponto em que tu vais depois conversar com a AI e vais tomar decisões que vão afetar a tua vida. Vai dizer, olha, vai ser uma máquina dizer, olha, tens cancro. E agora as suas opções são A, B e C. Qual é que tu queres? A. Tomar essa decisão, empurrar essa decisão é claramente para lá do conforto da sociedade. Achas que é a sociedade ou é a tecnologia que está... Acho que a sociedade, a tecnologia vai resolver aquilo que a sociedade quiser que a tecnologia resolva. Não é? Nesta fase, acho que o bom já está a ajudar ao processo. Ela consegue identificar certos elementos e quantificar e medir e comparar com outros
e consegue fazer essa análise 300.000 vezes por segundo sem se cansar nunca. E portanto esse é o benefício da AI. Falta a parte de explicar ao ser humano, e há pessoas que não querem o tratamento, há pessoas que não perceberam o tratamento, e essa explicação, essa empatia, o ser humano é melhor a ser empático do que a AI. Há de haver uma altura em que se calhar não vamos ser. As máquinas vão ser mais empáticas que nós. Neste momento a máquina é muito menos empática que nós. E pronto, eu acho que por aí não há problema nenhum em termos aberto o leque de possíveis resultados de um processo que tenha AI. Até acho que é uma coisa muito interessante. Uma amiga minha que é médica, artista, pintora, designer e vários tipos de coisas, estava-me a contar com alguma tristeza e estupefacto que ela faz uns desenhos e depois alimenta na AI, e a AI pega naquilo e transforma os desenhos ainda melhores. E faz 3D e faz vídeo, e aquilo para ela faz muita confusão, mas de facto ela só usa aquilo se quiser primeiro, não é? E depois ela tem que saber para que é que ela quer, qual é a finalidade humana, quem é que vai consumir este resultado, quem é que vai fazer isto. Acho que essa é a parte mais... Mas, ela só usa aquilo porque quer, mas o artista ao lado vai usar e, portanto, se calhar vai produzir melhor e mais do que... Sim, mas o artista ao lado não vai ter o acesso aos clientes que ela tem, né? Acho que a AI aumenta a quantidade de produtores de software, de imagens, de vídeo, de tudo, o que implica que tu conseguir chegar ao cliente final é cada vez mais importante. Certo. E, portanto, tens essa relação é que é o importante. Há de haver também AI a substituir o acesso aos clientes finais. mas não usando esse problema, claramente está a dizer que é importante tu capturares as pessoas com os teus conceitos, com aquilo que tu queres vender às pessoas. Seja uma história, seja uma música, uma dança, uma massagem, ou seja um software. Ou seja, o que é que... A confiança, as pessoas não têm tempo limitado. O que é que sobra que não seja automatizável ou altamente produtizável com AI? Imagina, eu tenho uma teoria que é, e acho que agora esta questão do Sam Altman comprar a I.O. do Johnny Ive mostra isto, que ele comprou uma equipa de 55 designers, foi só isso, ele não comprou nada. E, não portanto, sabemos. Desprezo. Hã? Que desprezo. Não, Não nada sabemos. no sentido de não comprou uma plataforma. Não sabes, não comprou. Não sabes que aquilo lá já lá havia. Dizem Sim, que não havia nada, mas ou seja, não comprou nada que tivesse utilizadores, pelo menos públicos. Não com nada com todos os públicos. E se ele compra uma equipa de designers é porque ele acredita que tudo o resto é commodity, portanto software é commodity, eu vou conseguir criar tudo com uma prompt, mas eu tenho de saber o que é que quero criar e como é que vou criar, e quem vai decidir isto tudo são os designers, ou quem sabe decidir isto melhor que mais ninguém são os designers, principalmente os que trabalham com o Johnny Ive. Talvez. Eu acho que se olhas para trás, as pessoas, há sempre uma grande dificuldade de adivinhar o futuro, e o próprio Sam Altman há 4 anos não sabia que isto ia acontecer. Claro. Ele não sabia. É por isso que tentamos isso, ele não sabia. E portanto, eu acho que o que é claro é tu consegues, com instruções específicas, gerar software, imagens, vídeos, etc. Consegues. Ainda existe uma questão que é o tempo das pessoas é limitado, alguém vai ter que controlar o cliente final, alguém vai ter que vender o cliente final, aconselhar o cliente final, etc. Pode ser uma app, pode ser um algoritmo, mas esse algoritmo vai ter um gatekeeper, vai sempre haver alguém que manda naquilo, vai ser alguém que vai ter que exercer quanta escolha é que vai pôr, quantas caixas é que vai pôr ao mesmo tempo, quantas opções, etc. Nós temos tempo limitado, não é, para consumir coisas, e portanto isso vai ser a grande restrição que vai forçar um monte de coisas. Por outro lado, ainda há monopólios naturais, e há monopólios que vão aparecer, por exemplo, os dados. Os dados, tu não podes com AI gerar dados reais sobre o mundo. Tu precisas de sensores e precisas de acesso prioritizado e proprietário, mais precisas de proprietário a coisas. Quem é que tem dados sobre os semáforos no Porto? Vai ser a Câmara. A Câmara não deve ter. Deve ter sobre alguns. Devem ter a Tesla, tem os carros ali com as câmaras e vão conseguir ver quando é que eles alternam. O Google Maps também deve conseguir saber, as pessoas estão paradas e estão a andar. Deve haver 3 ou 4 provedores que sabem exatamente como é que estão os formatos. A Câmara também deve saber qualquer coisa, mas não deve estar digitalizado o suficiente. E esses dados valem muito dinheiro para muitos problemas. E quem controlar esses dados vai conseguir ter mais valor. Portanto, eu acho que
não vai ser replicável os fatores de acesso a dados e os fatores de acesso à infraestrutura física, seja a infraestrutura física de produção de dados, o número de satélites, o número de ruas. A AI não vai fazer 10 ruas uma ao lado das outras para ter a sua rua proprietária para as pessoas irem por lá. As pessoas vão continuar a passar pelas mesmas ruas. E, portanto, quem é que, e a Câmara de Porto não vai deixar instalarem 10 mil câmaras na mesma rua. E, portanto, alguém vai controlar essa informação e essa infraestrutura. E se calhar vão ser dados até públicos, mas vai sempre haver prioridade de acesso e quem acumula melhor até. Portanto, eu acho que vai haver muita coisa de dados, infraestrutura física, e depois o acesso ao utilizador final. Acho que isso vão ser os paradigmas interessantes. Mas depois também há muito domínio específico, não é? Por exemplo, startups, você falava um bocadinho de startups de AI para direito, para leis. As leis estão sempre a mudar em Portugal. Quem é que vai dedicar tempo e CPUs e processadores a aprender a lei portuguesa e fazer exemplo na lei portuguesa? Não vai ser a OpenAI. Não sabemos se vai ser, mas à partida não vai ser uma AI gigante só no mundo a funcionar para tudo. Vai ter muitas pequenininhas, vai ser muito mais eficiente. Porque as pessoas querem, não esqueçam que as pessoas querem resultados sempre em tempo real. E se as pessoas querem resultados o mais rápido possível, não faz sentido teres uma só AI a algures do sítio que depois pode ir abaixo e pode ser custoso distribuir. Sim. Mas querer ter algo perto de ti, portanto isso implica escolhas, implica uma personalização, e essa personalização vai viver à tua beira. Portanto, essa coisa do utilizador final pelo menos é o aspecto que eu mais gosto. Eu gosto sempre do end user, o dispositivo local. Mas achas que a engenharia vai ser mais substituível? E já vimos algumas empresas a fazer. De software, acho que cada vez mais, se o software vai ser produzido com mais recurso AI, quer dizer que vai haver menos, as empresas vão ficar menos reféns ao engenheiro A ou B ou C. Vai ser muito mais fácil substituir e recriar até partes do software, interpretar o que é que está aqui feito, como é que isto funciona. Vai ser muito mais fácil. Eu acho que vais continuar a ter que ter pessoas com um espírito crítico sobre como é que é preciso fazer as coisas, e cada problema vai ter a sua solução diferente. Ou seja, um engenheiro vai fazer mais, não necessariamente o vai mesmo fazer mais. Feito por os engenheiros vão fazer muito mais, não é? E agora, quantos é que vais precisar? Eu não sei, mas vai depender. Também é um bocado de oferta e procura, não é? Se vai haver engenheiros com as mãos a abanar, eles vão inventar coisas giras para fazer. E product managers? Isso acho que vai ser por si menos. A não ser que saibam mexer em AI e programar. E nesse caso já não são só product managers, não é? E podem fazer também campanhas de marketing, porque sabem manipular imagens. E também acho que vão ficar pessoas muito mais. Se calhar vão substituir os founders, os product managers. Se calhar vai haver muito mais founders. Mas tu não acreditas no role, ou seja, existir uma posição de product manager, ou no trabalho que eles têm de fazer? Ou seja, achas que não é... Foi uma pergunta que pareceu a mesma coisa. Não. Estou assim por causa das discussões que já leva. Eu não acredito. Eu vou cortar dessa maneira. Eu conheço montes de product managers bons, alguns excelentes e até em cargos espetaculares, pessoas muito mais inteligentes que eu. Mas a minha experiência é que se focam demasiado no processo da criação e não no outcome da criação sem constrangimentos. Eles gostam de definir a profissão de product manager, de gestão de produto, assume que há um objetivo mensurável de gestão e um processo repetível para fazer as coisas, e eu hoje em dia acredito muito mais numa valência experimental, em que as pessoas estão a experimentar coisas e vão mostrando uma cultura muito baseada em demonstração, demos. Os engenheiros mostrarem o que é que conseguem fazer, mostrem o que é que conseguem fazer, mostrar aquilo aos clientes finais. Pode ser mediado por um product manager, não há problema nenhum, mas os product managers os product managers que só estão a gerir um processo estão a desperdiçar o seu tempo. Claro. E estão a fazer uma seca de um trabalho. Ou seja, tu és contra os scrums da vida e ver uma pessoa cuja responsabilidade é agora temos de fazer a planning, agora temos de fazer a retro. É isso que és contra, mas é preciso que haja alguém a direcionar o produto. Sim, e esse tipo de processo também faz algum sentido existir, não é? Umas retros e umas coisas assim, mas deveriam vir da equipa e da profissionalização das pessoas. Essas pessoas, se existe de facto AI,
os miúdos que têm hoje em dia 7 ou 8 anos, daqui a um par de anos vão começar a mexer em ChatGPT, vão começar a perceber que o ChatGPT está sempre a borrar bullet points e estrutura, não é? É uma coisa bastante... Tenta dar respostas estruturadas, princípio, meio, fim, conclusões, pontos contra, etc. E se aprenderem a estruturar a informação, eles vão já começar, quando tiverem 15 anos, já vão estar ao nível de um product manager médio de hoje em dia. E, portanto, vão ser muito mais críticos e, portanto, mesmo uma pessoa que vá para a engenharia informática ou que seja um designer, já vai ter uma bagagem de como estruturar a informação muito mais elevada. E, portanto, um product manager do futuro, para ser bom, vai ter que ter ainda mais capacidade de análise de dados e este género de coisas. E também acho que é uma questão de eficiência. As empresas agora estão à procura de eficiência e, portanto, teres managers em geral estão a gerir o quê? Pois, claro, acho que é uma camada. Se o futuro está a ser inventado agora, se não há... Ninguém consegue prever o que é que vai acontecer. Qual é o trabalho de um manager processual de estabilidade, para dar estabilidade e repetibilidade? Não sei se é isso que as empresas deveriam querer explosão, choro e ranger de dentes. Como é que tu usas AI com as tuas filhas? Falaste aí nos miúdos que estão agora a crescer e quando chegarem aos 15 anos. Uso em duas coisas. Tenho uma filha de 8 e uma filha de 4 e fazemos duas coisas. Com as duas, elas gostam imenso de pintar, colorir. Então vamos para o ChatGPT e pedimos para desenhar Draw Me X em outline, para desenhar a preto e branco, só os desenhos para colorirem por dentro. E elas divertem-se imenso a pedir coisas diferentes. Criamos o pai com rabo de dinossauro. Criamos uma escola, uma turma, mas tem que ser igual à turma, a turma tem que ser igual à turma delas. Não é? Não, a professora não é assim, a minha professora não é assim. A minha pessoa tem cabelo mais comprido, a minha professora é mais nova, essa é muito velha, essa é muito feia, essa é muito bonita. Sei que é, não, há muitos rapazes, há muitas meninas, agora querem um escorrega, tem que estar na água. E pronto, e depois temos uma impressora em casa, imprimimos aquilo, elas ficam a pintar aquilo. E acho que é uma coisa espetacular, porque tem um misto digital com depois uma questão física e perdem muito tempo, ficam muito tempo a desenhar e sentem-se muito orgulhosos por terem feito um desenho e pedirem, chamam-se o robô. Vamos desenhar no robô. Ah, é? É, o robô. Se calhar fui eu que comecei o robô. Já a preparar para a fase seguinte. Outra coisa, só com a mais velha é fazer joguinhos. Portanto, fazer um jogo. Tipo apps. Fazer apps que são jogos. Que eu pus num site. Jobanis.com. E fizemos um jogo do Sudoku. A minha filha gosta de jogar Sudoku, mas tinha que ter umas bolas de cores e tinha que ter isto, tinha que ter aquilo, e fizemos um monte de coisas giras. Mas a fazer o processo, ou seja, vocês não sentaram lá a fazer um jogo. Eu gostava de jogar Sudoku. Então vamos fazer aqui, procurar na internet, não havia nenhum Sudoku, tudo cheio de anúncios e coisas. Vamos fazer aqui um jogo. Olha, fui ao Replit, make me a front-end only Sudoku game with no memory, no backend service, porque não queres que aquilo dependa de um servidor. Only JavaScript, HTML, etc. It has to have levels of difficulty. It has to automatically check if the line is correct or not. It has to... Estas regras todas. As regras todas. It has to have keyboard and touch input. It has to have whatever. Bom, ao final 10 perguntas que está feito. Mas achas que elas percebem o que é que está a acontecer? Ou não. Sentem só que têm uma capacidade criativa muito maior? No dos jogos não entendem bem. Ela não entende muito bem o que está a acontecer. É tipo, é assim que se programa para ela, não é? Tipo, não. Ela não sabe o que é programa que está a criar um jogo. Ela acha que... Ela tipo, não se vai buscar ali, aquilo buscar para jogos. ela, aquilo ou o browsing é mais ou menos a mesma coisa. É o computador. Está um bocado... Só há o computador. Não há assim muito mais. Os desenhos é diferente. Ela entende que há ali uma conversa. E que aquilo tem que ela tem poder sobre aquilo. Ela tem poder sobre aquilo, é diferente. O software é um bocado mais místico. Mas é espetacular. Eu sou... Também é outra discussão que tenho no meu grupo de amigos. Tecno-optimist. De bloquear as crianças, tirar as crianças, tirar os smartphones, etc. Eu sou completamente a favor de dar quanto mais tecnologia às crianças, tipo, colar-lhes um iPad à cabeça e deixá-las andar. Mas numa perspectiva delas aprenderem e terem uma relação saudável, ou... Eu acho que a relação saudável vem do equilíbrio à volta das crianças. Não é uma proibição que vai funcionar. As crianças, se virem os pais contentes, vão querer brincar com os pais, se virem um ambiente feliz à volta, e se na escola tiver sol e uma bola, as pessoas gostam de mostrar uma bola igual.
Acho que as pessoas não há uma diferença desse aspecto. Acho que a tecnologia as pessoas têm que se habituar a que é o futuro. Cada vez vai haver mais tecnologia e não menos. Vai haver robô. Nos próximos 20 anos vai haver robôs a andar por aí. Pá, tipo, não há. Já em alguns sítios. Já não há volta a dar-lhe. E tipo, não, vou tentar atrasar o máximo possível. Parece uma estratégia errada. Estava a ver uma série outro dia que dizia que nos anos 50 e 60 os pais não deixavam as crianças ver televisão e eram muito controladores. Não é? Então as pessoas viam só períodos específicos, mas depois esses pais, essas crianças transformam-se em pais e passado 20 anos, 30 anos, tiveram filhos e como eles já sabiam que era televisão, já deixavam ver os filhos ver a televisão que quisessem. Pronto, a geração de 80, 90 via a televisão que queria ou via muito mais televisão. E eu acho que a minha televisão não tenha ficado toda destruída porque vimos muita televisão, sei lá, se calhar ficar. Mas acho que não foi por causa disso. Acho que foi os nossos problemas que nós arranjámos foi porque nós criámos esses problemas e a sociedade evoluiu de maneiras específicas. Sim. E há bocado interrompido quando estavas a falar das startups portuguesas, começamos a ir pelo AI, mas achas que estamos melhor posicionados agora? Há aqui dois efeitos. Acho que as startups portuguesas que eu conheço estão a fazer o melhor trabalho sempre. E eu sei, pelo que está lá dentro e pelas conversas que tenho tido, tenho muito mais admiração. Não que a minha opinião interesse, mas quando falo com a equipa da Sword, que é uma empresa que está a correr muito bem, tenho muito mais admiração e orgulho pelo que eles estão a fazer agora do que o que tinha há uns tempos. Há uns tempos era aquele meio à distância, umas câmaras e guardava-te umas posições. Aquilo agora com AI está muito fixe. Para fazer um demo, eu vi o demo, aquilo tem tecnologia muito gira, está muito bem feito, é muito polido. Ok. E portanto, acho que a qualidade do trabalho deles está 10 vezes melhor. O mesmo da Coverflex. Aquilo era uma appzinha que geria os teus benefícios e a parte de recursos humanos, etc. E a última versão que eu vi, já podes interagir com o AI, ele responde a milhares de perguntas sobre os teus benefícios e o teu seguro e opções e 30 por uma linha. E portanto, eu acho que estão a fazer o melhor trabalho que estão a fazer na história da empresa. Igual para a Rose, igual para as outras empresas que eu conheço. Dito isto, eu não sei se é suficiente para sobrevivermos num mercado que a competição está a aumentar brutalmente. Mas é uma boa altura para pessoas que estão a sair da faculdade irem trabalhar para startups? Fazerem startups, trabalhar para startups, acho que sim. Porque é um ambiente com muita incerteza e é um salário bem pago e é exposto a bons problemas. E pronto, o que é que uma pessoa tem a perder? Ninguém tem nada a perder. É tipo, se vais ser bem pago e vais estar a sentir o risco daqui ao futuro. O que tem a perder é o risco, não é? No fundo, mas... O risco de quê? De fechar um dia. Todas as empresas têm o risco de fechar, é tipo... Sim, mas a probabilidade de uma Deloitte fechar é menor do que de uma startup. É verdade, mas a probabilidade do teu departamento ou do teu cérebro se fechar dentro da Deloitte não é negligível. E não tem problema nenhum com a Deloitte, não é? Não tem problema absolutamente nenhum com a Deloitte, mas tudo depende... A minha visão do trabalho depende sobretudo do teu gestor, do teu patrão, do teu chefe. Se o teu chefe for uma pessoa que acredita em ti, que acredita em dar-te problemas interessantes, tu vais ter um bom trabalho, seja numa startup, seja numa fábrica de salsichas. Deve haver pessoas no mundo com um trabalho mais interessante a calcetar ruas do que muitos engenheiros na Sword. Não é? Depende da rua, depende de onde a pessoa está, depende com quem está a trabalhar, com os colegas, os amigos, quem que passa lá na rua, etc. Se o funcionário se o patrão for bom, as coisas correm bem. Se o patrão for uma merda, é uma merda do trabalho. Acontece que nas startups, como há muita necessidade de crescer e muita necessidade de reinventar-se, em geral os patrões são os gajos que querem muito ir para o futuro e não fazem de nós melhores pessoas, mas fazem de nós pessoas um bocadinho mais interessantes, acho eu, porque nós queremos mesmo perceber como é que as coisas estão a avançar. Nós estamos desesperadamente a tentar reinventar a spreadsheet, não é? Certo. E já somos muito melhores com o Google Sheets e com o Excel na AI, no jogo que eles deviam estar a ganhar. Que é uma coisa impressionante. Sim. Ainda assim eu não ganhei a batalha, não é? Ainda o default é perder a batalha. Isso é a coisa mais gira, que deixa-me contente e ansioso ao mesmo tempo. Alguma vez durante este processo todo te arrependeste de ter começado a Rose? Não no sentido de isto é uma má ideia, mas no sentido de estou a gastar este tempo com isto e podia estar a fazer outra coisa, se calhar mais fácil.
acho que depois dos 40 anos tu olhas para o teu tempo de maneira um bocado diferente e para o teu sucesso e perder tempo e investir tempo. Pá, eu gosto muito do meu trabalho e trabalho com as melhores pessoas que eu acho que podia ter encontrado. Algumas pessoas excluídas. Mas não penso muito nisso. Penso que devia ter começado a Rose mais cedo. Já queria ter começado a Rose mais cedo e não comecei porque fui um cagão e devia ter feito. E fiz bastantes erros na Rose. Para aí metade dos quais porque não confiei numa intuição vaga que tinha na minha cabeça e que eu não sabia quando é que aquilo ia dar, mas que alguma coisa me dizia que aquilo era importante. E uma delas, que devíamos ter feito isso muito antes, tinha sido feito uma app. Eu continuo a achar que nós devíamos ter feito uma app desktop ou mobile nativa, feita em sistema Apple, há muito tempo, que tínhamos beneficiado agora na AI, porque na AI é muito mais próxima. Em mobile, tu beneficias em ter o controle local. E, por exemplo, uma ideia que tivemos na altura, apaixonei-me pelo Markdown, que é uma maneira de escrever texto com bullet points e tal, não sei o que é, uma maneira de codificar a informação. E eu comecei a ver, não é? O Markdown, tu escreves um tipo de texto e aquilo depois mapeia para HTML e JavaScript, aquilo de uma linguagem mapeia para duas. E eu comecei a pensar, ok, nós conseguimos fazer um Markdown full stack, portanto uma codificação, uma linguagem que codificasse a spreadsheet, não é? A1 igual a 1 mais 1. A2 igual a A1 mais 3. Uma linguagem que codificasse a spreadsheet para executar depois, e isso depois resultava num código para o front-end, num código para o back-end, como é que se representa um gráfico, com esta biblioteca, no back-end como é que guarda uma base de dados, etc. E se tivéssemos feito essa movimentação antes, podíamos estar ainda mais avançados na AI. Mas como é óbvio, isso só me estou a lembrar das coisas que podíamos ter feito. Acho que podíamos ter feito coisas muito piores. Acho que aproveitámos a AI muito, muito rápido. A equipa foi muito rápida a mexer em AI. E é por isso que estamos à frente, mais uma vez, do Google do Excel em features e velocidade e inteligência. É porque nós nos mexemos rápido. E acho que isso é coisa gira. E também, eu e o Torban, o meu querido sócio de longa data, fomos rápidos a perceber que o ambiente de recursos humanos estava a mudar e a começar a dar muito mais responsabilidade às equipas. Nós fomos a dar uma confiança boa e deixar as equipas modelarem modelarem a maneira como trabalhavam da sua própria maneira. E isso acho que foi fundamental. Não teríamos feito os projetos AI, nem o primeiro, nem este último, esta remodelação grande, se não tivéssemos dado uma confiança gigante à equipa, que é uma coisa difícil de fazer. Não estou a dizer isto aqui como quando és founder, não é? É tipo, tem que ter uma conversa e ver quem são as pessoas que estão no momento certo para pegar, as pessoas que estão já a falar de uma forma interessante sobre um problema, em que mostram otimismo e vontade de investir, ao mesmo tempo uma reflexão suficiente para que se eles encontrarem um erro vão mudar. E descobrir essas pessoas dentro de uma equipa é difícil. E nós acho que conseguimos fazer isso bem. Acho que foi uma coisa que fizemos muito bem. Ok. Tenho só uma pergunta mais tipo desafio antes de Isto já é muito normal. Então, poucas perguntas difíceis. Estão poucas perguntas difíceis? Então, estás à espera que te entalássemos? Sim, estou à espera disso. Uma coisa assim. Quem são as pessoas que mais odeias no ecossistema português? Queres responder a essa? Não odeio ninguém. Não odeio. Por acaso. Depois foges. Por acaso. Mas ok, então responde na positiva. Quem são as pessoas que mais admiras no ecossistema português? Top 5. Ou 3, vá. As pessoas que me vêm à cabeça, veio-me à cabeça o Marcelo da ReviewPad, primeiro, porque venderam a empresa e ele continua com um trabalho e uma dedicação à empresa atual, que não é comum nas pessoas que vendem uma empresa, normalmente ficam um bocado encostadas, e mesmo assim com otimismo em relação às coisas que vai fazer para o futuro muito grande. Admiro imenso o Virgílio, claramente a Sword, porque ele é uma pessoa muito específica, não é? Tem uma maneira de gerir bastante bruta e americana, e que eu acho que é correto para o problema que ele está a fazer, porque ele está a vender um serviço para americano, mas a quantidade de esforço que ele põe na parte científica, de continuarem a produzir papers e estatísticas e métricas e análises para chegarem a melhores resultados médicos, acho que é espetacular e é única naquela escala de empresa. Pronto, já vão 2. Agora, a pessoas diferentes, gosto muito da malta da Augusta Labs,
que são muito novos, estão a criar uma agência nova de inteligência artificial, fazem implementação de projetos da AI. Muito fixe. Pá, eles estão a ter um sucesso bastante grande. Acho que o mais velho da equipa, eles têm pá, aí 25 anos, uma coisa absurda. E acho que é admirável ver. A próxima geração é muito melhor que nós. Isto são 3/4, mas vamos manter em 3. Quarta pessoa. É difícil escolher assim uma. Isto aqui há muitas... Foste tu que te entalaste, não Fui eu que me entalei. Na verdade, fui eu que me entalei. Vou dizer... é que até aos 4 é ok. Vou dizer o Nuno Job, que era nosso competidor na Quadecipad, e que agora está a dedicar a sua energia a montar uma conferência da AI bastante grande e vai trazer nomes espetaculares. Nomes dos maiores da indústria. Estás aqui a dar spoiler. Estou aqui a dar um bocadinho de spoiler, mas que se lixe. Olha, desculpa, Nuno. E vai uma conferência que vai fazer em Lisboa, lá para novembro, e nomes mesmo muito grandes da indústria, pessoas das empresas que se vê nas notícias. E eu acho que a dedicação dele, já como uma pessoa com bastante sucesso, a dedicação dele a construir o ecossistema tem sido super boa, e também o carinho que ele mostra a vários tipos de founders, sejam founders com mega sucesso, sejam founders com nenhum sucesso ainda. Ele trata todos mais ou menos por igual, e é espetacular ver isso. E a última pessoa, deixa-me pensar aqui. Acho que é preciso dizer, vocês entrevistaram o Pedro Ribeiro Santos, da Armilar, que é investidor, e é uma coisa estranha que eu farto-me de ouvir. Ele também é um nerd, não é? Da física e agora de VC. É uma pessoa que tem as suas ideias e o seu mundo. E eu só ouço dizer bem dele, que é uma coisa engraçada. Eu esperaria que um investidor fosse uma pessoa muito mais polarizante. Que criasse mais atritos. Mais atritos e mais opiniões, pelo menos diversas. As pessoas podiam dizer bem dele, mas diziam bem de maneira diferente. E não, o feedback é quase sempre... Não que as pessoas deixam pedir feedback dele, mas sempre que se fala de investidores, as pessoas falam dele como uma pessoa que super respeitadora, super ultra profissional, analítica, super dedicada. Pá, ele manda montes de testes da Rose e usa a nossa plataforma como eu imagino que ele usa todos os outros produtos, não é? Não nos usa mais. Bom, se calhar uma empresa médica, se calhar não precisa, não usa tanto, não é? Mas ele dedica-se bastante àquilo, e acho que há muita gente. Uma coisa que eu senti quando publicamos o episódio dele foi que tivemos muitos founders a reagir de alguma forma ao episódio, mesmo a comentar os cortes que pusemos, os highlights, e que toca naquele ponto que uma vez falamos, naquela questão de seres ou seja, tens de tentar ser o influencer ou o podcaster ou whatever que as pessoas influentes ouvem, e não propriamente o que tem mais audiência, não é? Certo, a audiência não serve para nada. A igreja do market share, não é? Eu sou um Apple fanboy, não é? E a igreja do market share, não, o Android é usado por mais gente. Pá, isso interessa para fuck nothing, não é? Tipo, o interesse é onde é que acontecem as transações, onde é que acontecem o trabalho importante, onde é que as pessoas lançam as plataformas primeiro. E isso codifica, não é o marketing, codifica uma preferência física, porque as pessoas compram os dispositivos mais que os outros, mas que implica uma batalha gigante ao longo de inúmeros fatores psicológicos invisíveis, de qualidade, percepção, status, tudo que se ganha. E acho que o mesmo acontece com pessoas e com empresas e software e para essas experiências todas. E acho que foi para uma coisa que tivemos agora eleições, não é? E acho que isso aconteceu, as pessoas, ninguém sabia quem que ia ganhar, dávamos ali coisa, e depois aquilo foi tudo para um lado, não é? Porque há ali fatores muito específicos que estão a alterar essa questão, e há de haver empatia e montes de critérios. E basicamente também só espero que eles façam um bom trabalho, não é? Agora, sim. E que façam um trabalho pelo menos durante mais do que 11 meses, não é? Sim, acho que é importante. Ok, a pergunta que eu ia fazer há bocado antes de fechar, são duas, que eram áreas que vão morrer com AI e áreas que vão renascer, ou seja, áreas que eram altamente improdutivas e que agora vão... Eu acho que o telemarketing e o customer support
ali a escrever à mão, vai sofrer imenso. Porque a automatização vai ser quase total e os chatbots com voz já são muitíssimo bons e vão ficar melhores. Vai demorar para aí 10 anos isto a acontecer, mas acho que vais ter um customer representative humano por cada, sei lá, 1000 chamadas automatizadas. Acho que isso vai sofrer grande. Vai ser muito, vai sofrer imenso. Só uma nota aqui, eu acho que já disse isto a alguns, mas há um que eu achei que funcionava super bem, que é o da Via Verde, estranhamente. Estava a tratar de um assunto qualquer sobre as portagens ou não sei o quê, e liguei e eu estava a pedir para falar com um assistente, porque é a primeira coisa que eu faço sempre. Não quero estar a falar com um chatbot, mas o chatbot insistiu em não, diz-me qual é o teu problema. Eu disse e ele deu umas instruções direitinhas. No final disse, olha, vou-te mandar um SMS com as instruções, mandou, aquilo funcionou perfeitamente. Foi tipo experiência incrível. Eu acho que isso é uma das principais. Outros trabalhos que vão morrer, acho que muito deste trabalho de consultores e encherem formulários, etc., não só por causa da AI, mas porque existe claramente uma pressão para a eficiência e para a desburocratização. Em que sentido? Queres concorrer a uma coisa qualquer, a um concurso, ou seja, tens que preencher um papel, tens que fazer uma ata. Ok. Tens que pedir um advogado para fazer uma ata igual a 300 mil milhões de ata. Nobody cares about the ata. Ninguém quer saber. As pessoas não querem saber. Nós queremos só que aquilo fique registado de uma forma que seja compatível com a lei, whatever. Certo. Ou a lei vai resolver o problema e vai dizer, afinal, não precisas. Esperemos que fosse isso, mas não vai acontecer. Ou então vais ter a AI a gerar-te as atas e a gerar-te essas coisas todas, 90%. Depois que o advogado dá só uma olhada. Portanto, nessa chamada, vamos chamar, advocacia, contabilidade e consultoria de massa. Ok. Essas coisas que acontecem milhares de vezes, vai ser tudo comprimido por AI. É tipo, quando há, por exemplo, o processo em tribunal, há uma chamada litigação de massa, que é, por exemplo, pessoas que não pagam a fatura da MEO. Sim. Aquilo é sempre igual, é tipo, pagou, não pagou, faz, não sei o quê. Então, na altura, criaram até tribunais, há uns anos, criaram até tribunais específicos para litigação de massa, especializados em este tipo de coisas, para não entupirem os outros processos que são importantes, em que tens que ter uma pessoa a decidir sobre a vida de uma pessoa. Sim. Isso aí é sempre igual, é tipo, o gajo não pagou a fatura, vai para ali, tem que fazer não sei o quê, manda as 2 cartas aqui, olha, tens que fazer uma penhora, não tens que fazer uma penhora, dá a ver um processo. Acho que isso aí vai ser tudo resolvido por AI. Portanto, tudo o que é massificado e que tem umas certas opções e a sociedade está confortável com essa simplificação, vai ser uma razia. Vai ser uma razia. Coisas que não vão desaparecer. Acho que vão ser os chefes, os cabeleireiros, tudo que mexa... Chefes de cozinha. Chefes de cozinha, tudo que mexa com... Real world experience. Vai continuar, vai haver robôs e vão fazer, mas vai demorar muito tempo. Eu acho que as pessoas vão todas começar a caminhar para aí e não vamos ter uma grande renascença, vai haver mais pessoas a experimentarem fazer comida, etc. Vai ser muito mais giro. Isso é quase áreas criativas. Áreas criativas. Tudo que seja, e coisas que tenhas medo, não é? Não sei se quero ter um barbeiro com uma faca, com uma tesoura a menos de 1 centímetro da minha cabeça. Não para já, não é? Um barbeiro AI. Robô. Não quero ter um robô com isso aí. Acho que isso ainda vai demorar um bocadinho de tempo para acontecer. Mecânicos de carros. Acho que os carros vão ser feitos por aí por máquinas. Já são feitos por máquinas. Sim. Mas arranjar um carro, acho que ainda não estamos bem lá. Certo. Acho que há vários tipos de trabalhos. Tudo que seja depois também o contacto humano. Massagens, etc. Essas coisas vão ser todas ainda feitas por pessoas humanas, mas vai haver pouca coisa que não vai ser automatizada. Vai haver muito pouca coisa. Ok. Podcasters acho que vão morrer. Não. Vão? Não, acho que não. Mas áreas que vão crescer muito, ou seja, imagina, tu disseste, por exemplo, na advocacia, vou pegar no exemplo acabei de ter uma ideia ótima. Então diz. Que é criar o primeiro podcaster AI, o primeiro host que é totalmente AI. Eu por acaso tinha pensado nisso. Acho que não é o primeiro. Foda-se, pá. Mas não sei, mas agora tens tens o da Joe Rogan AI Experience, que são episódios de Joe Rogan 100% feitos com AI. Ele a entrevistar uma pessoa tipo Einstein. Não, mas estás ao contrário. Mas eu estava a dizer isso. Eu acho que era, por exemplo, eu tenho um podcast host, sozinho. Fazia, batia bolas com uma AI em vez de. Pois. Porque não, mas porque não então ter dois AIs a bater bolas? Isso é a segunda coisa. Mas a primeira é Death Internet. Estás a ver conteúdo gerado por AI e a falar com conteúdo gerado por AI, não é? Queres? Se calhar queres, não sei.
Tocha diz que as pessoas consomem é porque querem. Certo? Mas eu não concordo. Quer dizer, se as AIs começarem a dizer porcaria, claro que depois a gente vai querer ouvir, Pois. não é? Mas a minha pergunta era: tu disseste áreas, por exemplo, a advocacia, que até foi uma área que pegamos várias vezes nos últimos episódios. Ou seja, há muitos processos que vão ser altamente automatizados ou automatizáveis e que vão morrer. Mas isso significa que, ok, pessoas menos especializadas que faziam esses processos provavelmente vão ficar sem esse trabalho, vão ter de procurar outra coisa. Mas um advogado, se calhar, em vez de conseguir fazer 100 desses, vai conseguir fazer 1 milhão desses. E, portanto, na verdade, ele vai conseguir produzir muito mais áreas desse género. Ou seja, áreas Pois, mas em que... acho que não é só esse efeito, é se as coisas começam a andar muito rápido e é tudo automatizado, quer dizer que a sociedade anda mais rápido e se tens mais transações, aumenta o produto interno, aumenta o valor das transações, aumenta a economia. Quanto mais tu transacionas os mesmos bens, mas mais rápidos rodas, maior aumenta o valor para a sociedade. E, portanto, se tu aumentares o valor para a sociedade, quer dizer que os advogados também vão capturar, vão cobrar mais, vão beneficiar dessa inflação. Portanto, os tipos, o pouco que eles vão fazer, né? Nós já há 500 anos estávamos todos aqui com enxadas e a dar as vergastadas em bois para podermos comer ao final do dia uma quantidade limitada de calorias, que às vezes havia uma razia, havia uma praga e acabou, morremos todos. Hoje em dia, tipo, isso não é um problema. Sim, nós vamos cada vez mais ter trabalhos que vão aos nossos olhos parecer absolutamente ridículos. Vai ver o expert em virar o teu copo de chá no ângulo correto. Mas e vamos pagar por isso e vamos pagar bem. Não, mas por exemplo, tu falaste mais em trabalhos que não iam ser atacados, tipo cabeleireiro, chefe, etc., porque isso implicaria robotização e ainda não estamos lá. Mas isso não significa que a pessoa que está no cabeleireiro ou o chefe de cozinha ou etc. consiga fazer mais pratos ou cortar mais cabelos, porque o trabalho dele não vai ser powered by AI. O que eu te queria perguntar era áreas em que vai haver um crescimento gigantesco por serem powered by AI. Acho que empreendedorismo, pá, porque fazer apps é mais rápido e pronto, vais ter muito mais empreendedores e muitos mais produtores de softwares e muito mais disso tudo. Conteúdo também, pá, já antigamente havia X séries de televisão, com a Netflix há Y, com AI vais ver Y ao quadrado. Epá, vais ter conteúdo todo o género, vai ter uma competição brutal e vais descobrir artistas brutais que eram pessoas que tinham ideias giras e que nunca tinham feito as coisas. Antes eu há uns tempos fiz aquele mimo dos políticos e eu sempre gostei de cómics e sempre quis das caixinhas dos bonecos. Eu fiz esse mimo e esse mimo, quando estourou, significou que eu de facto podia brincar com a minha ambição de fazer desenhos e bonecos, porque era uma coisa que eu sempre quis fazer, mas não tinha tempo nem capacidade para desenhar. Mas de facto eu tenho as ideias e se eu tiver uma boa ideia ela vai funcionar, as pessoas vão se rir com aquilo e o giro é que aquilo trouxe muita felicidade a muita gente e alguma infelicidade a muito pouca gente, mas a muito pouca gente, e portanto considero o rácio disso e o outcome muito positivo. Pá, não magoei ninguém, não roubei nada a ninguém, fiz um desenho a gozar com os políticos, com as coisas, com as maiores controvérsias deles, vamos chamar assim, em forma de boneco. Aquilo funcionou bem, pá, e foi muito, pá, deu-me imenso prazer fazer aquilo, tipo, e não ganhei nada com aquilo, nada. Então, a não ser ideia prazer. Vai passar a ser maior que execução, que é uma coisa que... Ideia é persistência, porque eu de qualquer maneira tinha a ideia, mas tive que a pôr a execução, aquilo não foi à primeira, não é? Sim. Demorou ali Mas no caso do poucas horas. No caso do empreendedorismo defende-se muito que o que interessa é a execução, não é a ideia. E vai continuar a ser a execução, não é? Porque depois vais ter, é fácil fazer o software, vai aumentar o mercado. Tens que vender o software a alguém, não é? Sim. E como é que vais vender? Vais usar um AI para vender, mas se estás a usar o mesmo AI para vender, aquilo anula-se tudo. Portanto, vais ter que arranjar um edge, uma pessoa local, ou porque falaste mais com ele, etc. E portanto, esse trabalho aí vai ser um trabalho difícil, mas as pessoas vão ter feito um software, vão começar, suponho eu, por fazer softwares para si próprios. Isso é uma coisa para mim próprio, depois eu gosto, depois os meus amigos gostam. Acho que vai haver muito mais homebrew de coisas, tipo, estou a imaginar que isto vai beneficiar os telegrams da vida, não é? O chat apps, onde já tens um grupo de amigos, onde depois possas pôr apps em cima. E vais criar as apps espetaculares para o teu grupo de amigos, vão contagiar e depois vão querer pertencer àquele grupo que tem uma app espetacular, que tem um jogo que o Álvaro fez. Acho que isso vai ser o futuro. Um misto de... É uma ideia engraçada. Um misto de conseguires
congelar, no teu site. conseguires congelar algum grupo de pessoas, reunir grupo, então vocês têm aqui uma audiência mais ou menos cativa, mais ou menos, e como é que vocês conseguem gerar apps para eles, coisas giras para eles, quais experiências sejam, pode ser um survey, pode ser uma coisa, será que eu estou ao nível de fazer uma startup comparado com um perfis, quem é que eu sou do ecossistema português? Sou o Humberto, o Virgílio ou o Miguel Santamar? Está a ver? E faz lá um inquérito e aquilo diz, sei lá, qualquer coisa. E as pessoas vocês podem fazer experiências giras para as pessoas. Isso é uma ótima ideia, nunca tinha pensado nisso. Comunidade, tens uma comunidade na qual podes experimentar coisas e depois se calhar há um negócio até ali que depois pode aparecer. Por acaso agora esta semana fiz uma app para resolver um problema que era preparar episódios de podcast e fiz uma app em iOS que não tinha feito e fiquei super contente, portanto é isso que estás a dizer. Sim, e relativamente rápido comparado com o que Sim, demorei, sei lá, 5, 6 horas. Mas uma app da iOS? Sim, ali a bater bolas com o Claude. E com o Claude a gerar mesmo o gerar projeto. O código todo e depois ia mudando algumas coisas. E depois pões no Xcode e ia testando. Mas sim, muito fixe. Estamos numa altura épica. E quem é beneficiado é a vossa geração dos 30 e a geração mais abaixo dos 20. Vai ser uma loucura. Eu quando comecei não havia nada disto aqui e já foi muito giro. Os meus últimos anos foram nada mais nada menos do que brincadeira e muito esforço. Mas uma coisa bastante positiva, uma experiência sobretudo positiva. E acho que vai ser isso que as pessoas vão ter para a frente. Acho que isto vai. Eu sou muito positivo em relação a isto. Boa. Vamos fechar com a pergunta que fechamos sempre. Dá-lhe. A pergunta, por acaso se calhar já não te lembras. Mas... E nem eu me lembro, não lembro o que é que disseste outra vez, mas a pergunta que fazemos sempre. Eu lembro-me, quer dizer, pelo menos uma das coisas, não sei se foi a única. Entendi já que é para o Bertão. Que era. Pronto. A pergunta é: vamos pedir um conselho que tu gostavas que tivesse sido dado no início da tua carreira. Aparentemente tu respondeste da última vez. Eu não sei se foi só isto, mas tu disseste do género riam-se by default. Smile by default. Sim. Sejam pessoas positivas. É um bom conselho, não me tinha esquecido dessa. É bom, e o Smile by default é num processo e como um funcionário ou como um empreendedor, em face a tudo aquilo que for acontecendo, a resposta default tem que ser, as pessoas têm que estar contentes, porque a nossa vida, nós não estamos em casa, nós não estamos num terremoto, para as pessoas normais, há pessoas que estão a sofrer e lamento imenso que estão a sofrer, mas as que não estão a sofrer disso aí, tentem mostrar o positivismo porque é muito importante para as pessoas que estão do outro lado darem confiança e sentirem posso depositar um problema naquela pessoa, que a pessoa parece estar estável e vocês vão desenvolver por aí. Eu acho que iria um bocadinho para um bocadinho nada para o outro lado, uma diagonal que é poupem algum dinheiro. Ok, não, uma diagonalíssima. É um bocado diagonal, mas é um bocadinho que ser coxas, não é? É uma coisa mais na precaução. Porque é importante para os vossos projetos. Depois, quando quiserem investir num projeto, eu conheço imensa gente que me fala que quer montar uma startup ou quer fazer isto e quer fazer aquilo e não tem sequer 2 meses de subsistência adicional. Pronto, tem que estar no trabalho e acho que arranjar pelo menos assim uns 6 meses de subsistência para alguém que tem 20 anos, não é? Deveria ser razoavelmente fácil, porque podem trabalhar um bocadinho e podem poupar, não estourar tudo em viagens, etc. E esses 6 meses depois dá-vos para que depois podem trabalhar e fazer outras coisas quaisquer, mas dá-vos para manterem um conforto que podem arriscar ali qualquer coisa e fazer assim uma coisa diferente. E eu vejo que isso causa bastante diferença em diferentes pessoas no conforto que têm no dia-a-dia e o medo que têm do que é que vai acontecer. E porque a AI vai certamente gerar grandes desbalanços, não é? As empresas vão ser criadas e destruídas com uma velocidade ainda maior. Que vai ser bom, mas acho que convém as pessoas terem essa baseline. Acho que era isso que eu dizia. Acho que foi super específico e super interessante. 6 meses. 6 meses de runway, né? De runway pessoal, não é de dinheiro. No outro dia também li um artigo, já não me lembro onde, que defendia uma coisa do género que era há mais empreendedorismo em países mais ricos porque as pessoas têm uma segurança de eu posso parar 6 meses
porque consegui poupar mais dinheiro e ao mesmo tempo se isto não der, eu sei que posso voltar a ir trabalhar. E depois isto, geração após geração, gera um efeito cíclico em que os meus pais já passaram por este processo e portanto também me podem apoiar se eu precisar destes 6 meses, e depois eu faço isto e gero mais riqueza para a minha família e depois na geração seguir igual. Sim, é uma cena super de privilégio, não é? Tipo, nem toda a gente pode... Sim. É um privilégio, eu estou a falar de um privilégio. Não? Eu tenho a consciência do que é estar em Portugal, etc. Mas uma pessoa que está a ouvir este podcast, à partida, gosta de tecnologia ou está vagamente interessado, e poupar os primeiros 5.000 euros acho que é importante. E depois, se calhar 10 mil, uma pessoa que vive sozinho já deve dar, não é? Para o apartamento, mais viver. 6 meses. 6 meses já deve dar. E dependendo do nível da conforto da pessoa, mas acho que é muito importante. Acho que é muito importante a pessoa ter esse apoio. Claro que a pessoa tiver pais que estão dispostos a fazer isso, mas não a pessoa sabe que está lá. Não é preciso estar na nossa conta. Claro. Mas, olha, acho que é uma conversa boa até para ser com a família. Olha, pai, eu gostava de ter esta coisa. Se acham que, no pior dos casos, se eu precisar de 6 meses, que deve custar entre 5 e 10 mil euros, acham que vocês me apoiam? Acho que é uma conversa interessante para ter com o pai, para uma pessoa ir preparando e ir o cérebro ir começando a dizer, ok, não vou pensar no problema negativo, vou pensar no problema positivo. Este negativo já falei sobre ele, já está arrumado, agora vou pensar no positivo. Interessante. Bom framework. Bem, ficamos por aqui, Humberto. Obrigado. Super fixe. Malta, se ouviram até aqui é porque gostaram, e portanto se gostaram, likes, não se esqueçam de subscrever, partilhem isto com alguém que precisa de poupar 5.000 euros para começar um negócio e vemo-nos no próximo episódio.